Aleluia! Então nós estamos no nosso seminário de verão, nossa segunda aula, nosso seminário Guiados pelo Espírito, amém? Você que não teve a oportunidade, o privilégio de assistir a nossa aula anterior, a nossa primeira aula com o ministro Bruno César, corra para assistir, amém? Aqueles que estiveram presentes foram muito abençoados, eu fui abençoado, nós fomos edificados, e eu creio que se você ouvir, você também vai ser abençoado e edificado, amém, queridos? Aleluia! Então quero te encorajar, te animar a assistir a nossa primeira aula, amém, queridos? E hoje nós estamos na nossa segunda aula de como ser guiado pelo Espírito. Oh, glória a Deus! Qual é a sua expectativa para hoje? A sua expectativa está alta? Se você tem expectativa, se a sua expectativa for alta, o Senhor vai alcançar a sua expectativa. Amém? O Senhor não vai deixar que você saia daqui de mãos vazias, porque o Senhor é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam, e Ele tem um presente para você nessa noite, amém? Aleluia! E para a gente começar, a gente vai citar o nosso texto base, o nosso texto que é muito conhecido, Romanos capítulo 8, versículo 14, onde ele diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, amém? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, amém? Então ele está dizendo que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Então, os únicos homens que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Nenhum outro pode ser guiado pelo Espírito de Deus, amém? Somente os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, isso significa que nós somos filhos de Deus, amém, queridos? Aleluia! Que privilégio dos filhos de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus, amém, queridos? Oh, glória a Deus, Deus é bom. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que nem todos os filhos de Deus serão guiados pelo Espírito, amém, queridos? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Para ser guiado pelo Espírito é necessário ser filho de Deus, mas nem todos os filhos serão guiados pelo Espírito de Deus, não porque Deus não deseje, não porque você está incapaz de ser guiado pelo Espírito, mas é por falta de comunhão com a palavra e com o Espírito Santo. O seu espírito não é treinado e você ouve mais a voz do corpo, o sentido físico, do que a voz do Espírito, amém, queridos? Aleluia! Então, para ser guiado pelo Espírito, é necessário, além de ser filho, ter um relacionamento com Deus, é necessário ser filho de Deus, amém? Além de filho, é necessário ser amigo de Deus, amém, queridos? O amigo sabe o que está no coração do outro, o amigo sabe o que está no coração do seu pai, amém? Então, além de filho, é necessário ser amigo de Deus, amém, queridos? Oh, glória a Deus! Eu lembro, há muito tempo atrás, na minha casa, eu tenho 2 irmãos, e esses meus 2 irmãos, eles não eram amigos. Hoje eles já são, amém? Mas teve um período que eles não eram amigos, e eles não sabiam o que estava um no coração do outro. Eles não sabiam o que um planejava, o que o outro desejava, o que o outro sonhava, porque eles não eram amigos. Eles viviam na mesma casa, dormiam no mesmo quarto e comiam da mesma mesa, mas eles não eram amigos. Um não sabia os desejos do coração do outro, amém? Isso se deu na minha família com meus irmãos, mas quantos aqui não conhecem familiares, pais e filhos, que não sabem um desejo do coração do outro? Que filho não conhece o desejo do coração do seu pai? Por quê? Porque são pais e filhos, mas não são amigos, amém? Então, além de filho, eu preciso ser amigo de Deus, porque o amigo, ele conhece o coração do outro,
Ele sabe o desejo, o projeto, aquilo que ele sonha. O amigo ele conhece, ele tem esse relacionamento de intimidade e de comunhão. Amém, queridos? E em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 27, na parte A do versículo, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É no espírito do homem que o Senhor ilumina, que o Senhor dá direção, que o Senhor traz clareza. Amém? Então o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é ali que o Senhor vai trazer direção, é ali que o Senhor vai trazer clareza, é ali que o Senhor vai iluminar, é aquilo ali que o Senhor vai dizer a direção que você deve tomar, é ali no espírito do homem. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios no capítulo 20, no versículo 27, na parte A desse texto. Amém? Mas quando o escritor de Provérbios, ele falou que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, na sua mente, lâmpada, não era essa lâmpada elétrica, que para trazer luz, que para trazer clareza, era necessário a energia elétrica. Esse tipo de lâmpada, ela só foi criada por Thomas Edison em 1879, depois de Cristo. Muito tempo depois é que foi criado, inventado esse tipo de lâmpada, essa lâmpada elétrica, que para trazer clareza, que para trazer luz, é necessário a energia elétrica. Amém? E nós temos uma parábola lá em Mateus, no capítulo 25, que traz uma lâmpada, que veio antes dessa lâmpada elétrica. Nós temos a parábola em Mateus, no capítulo 25, das 10 virgens. Essa parábola, ela tem a sua aplicação escatológica, mas nós podemos tirar alguns ensinamentos para nós. Amém? Nessa parábola ele fala sobre as 10 virgens, onde 5 eram prudentes e as outras 5 eram nécias. As prudentes eram chamadas de prudentes porque elas levavam a sua lâmpada e além da sua lâmpada, elas também levavam uma vasilha de azeite. E as nécias eram tidas como nécias porque elas levavam somente as suas lâmpadas. E elas não levavam a vasilha com azeite. Amém? Tardando-se o noivo, aquelas viúvas caíram no sono, adormeceram. E à meia-noite se escuta um grito que o noivo estava vindo, que elas deveriam sair ao encontro do noivo. Só que aquelas nécias observaram as suas lâmpadas que estavam se apagando e pediram às prudentes azeites para manter as suas lâmpadas acesas. E aí aquelas prudentes disseram não, para que não fique sem nem você, nem nós. Vá ao vendedor e compra. E quando aquelas virgens saíram para comprar azeite, elas perderam a visitação do noivo, perderam a direção. Então nós podemos tirar aqui alguns ensinamentos para nós. O primeiro é, para eu manter a minha lâmpada acesa, eu não posso depender do azeite do outro. Amém? E outro ensinamento que nós devemos tirar aqui é que eu preciso manter sempre as minhas vasilhas cheias de azeite. O meu reservatório precisa estar cheio. Amém, queridos? Então nós vemos aqui que a lâmpada, para manter-se acesa, para trazer luz e clareza, ela precisava do azeite. Amém? Então, quando o escritor de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 27, ele diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele estava dizendo que para o espírito do homem
ser uma luz, ser uma clareza para o Senhor, trazer a direção que o Senhor deseja, é necessário que no espírito do homem tenha o azeite. E o azeite, no Velho Testamento, ele é a figura do Espírito Santo, ele representa o Espírito Santo. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, fala de Samuel e ungir a Davi rei, e ele leva consigo um chifre de azeite e unge a Davi. Quando aquele óleo, aquele azeite era derramado sobre Davi, a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito Santo se apossou de Davi. Ou seja, o azeite era a figura, era uma representação do Espírito Santo vindo sobre Davi. Então, quando o Provérbios diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, para ser a lâmpada do Senhor, no Espírito do homem era necessário o azeite, era necessário o Espírito Santo. Para que o Espírito do homem seja lâmpada para o Senhor, é necessário que no Espírito do homem o Espírito Santo esteja habitando, porque é o Espírito Santo que vai trazer clareza, é o Espírito Santo que vai trazer luz, é o Espírito Santo que vai comunicar ao Espírito do homem a direção que ele deve tomar, aquilo que está no coração de Deus para o homem. Amém, queridos? Só que existiu um período de tempo onde Deus não podia guiar o homem pelo Espírito, porque Deus não tinha filhos. Deus ficou um período sem filhos de Deus, e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, então Deus não podia guiar o homem pelo Espírito do homem, porque Deus não tinha filhos. Porque Deus não tinha filhos? Porque o homem no Éden havia pecado, desobedecido ao Senhor e havia se separado do Senhor. E a sua natureza passou a ser uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, onde o Espírito Santo não podia habitar dentro dele, porque Deus não coabita com o pecado. Amém? Então essa era a situação do homem, e em Romanos no capítulo 5, no versículo 12, nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa era a situação da humanidade, a humanidade toda estava em pecado, a sua natureza caída, a sua natureza pecaminosa, e Deus não podia, o Espírito Santo não podia habitar dentro do espírito do homem. Então, Deus não podia guiar o homem pelo Espírito, Deus estava sem filhos, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, e Deus não podia guiar o homem pelo Espírito, não tinha filho de Deus. Amém? Então essa era a maneira que o Senhor, perfeita do Senhor, que desejava guiar o homem. Mas o Senhor, Ele ficou esse período sem ter filho de Deus, sem ter filho, no qual Ele podia guiar por meio do Espírito. Mas Deus não deixou de ter amigos. Amém? Ele não tinha filhos para guiar por meio do Espírito, mas Ele tinha amigos que guiavam por outras maneiras. Amém? E nós vemos o exemplo de Abraão. Quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, lá em Sodoma estava o sobrinho de Abraão, Ló. O que ia acontecer com Sodoma e Gomorra afetaria diretamente a Abraão. Abraão tinha chamado a responsabilidade para si de cuidar de seu sobrinho Abraão, porque o seu pai, o pai de Ló, havia falecido antes mesmo
de seus pais, do pai de Abraão e do pai de Ló. Então ele chamou essa responsabilidade para si, de cuidar de Ló. E Sodoma e Gomorra estava para ser destruída. E isso ia influenciar diretamente a vida de Abraão. E o Senhor diz consigo mesmo: ocultarei eu o que está para acontecer a Abraão? Eu não posso ocultar o que está para acontecer. Eu preciso falar com Abraão o que está para acontecer, porque isso vai afetar diretamente a Abraão. E nós vemos em Tiago, no capítulo 2, no versículo 23, que Abraão era chamado de amigo de Deus. Então Deus diz: ocultarei eu o que está para acontecer a Sodoma e Gomorra? Não posso ocultar a Abraão isso, porque Abraão, ele é meu amigo. Eu tenho que falar com ele, eu tenho que dizer o que está para acontecer, porque ele não é meu filho, eu não posso guiar pelo Espírito, mas ele é meu amigo, e o amigo sabe o que está no coração do outro. Amém? E aí nós vemos Moisés, em Números, no capítulo 12, no versículo 8, Arão e Miriam falando de Moisés, porque ele tinha tomado para si uma esposa cuxita, e eles falavam para si: Deus só fala com Moisés, não fala com a gente também? E o Senhor, ouvindo aquilo, chama os três para um papo. Quero bater um papo com vocês, vamos para a tenda. E a presença do Senhor desce lá, e o Senhor diz para Arão e Miriam e para Moisés: se tem profeta no vosso meio, eu deixo me conhecer por revelação e por visão, mas com Moisés eu falo boca a boca. E aí Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, diz que Deus falava face a face com Moisés, como fala a um amigo. Como fala um amigo. Amém? E nós temos lá, em João, no capítulo 15, no versículo 15, Jesus falando a seus discípulos: eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigo, porque tudo o que eu tenho conhecido do Pai, eu tenho revelado a vós. O amigo sabe o que está no coração do outro. Quando você tem um relacionamento com o Pai de filho, você pode ser guiado pelo Espírito, mas para você saber o que está no coração dele, você precisa ser amigo. Você precisa ser amigo de Deus. Amém? E você sendo amigo e sendo filho, o Senhor vai trazer o que está no coração dele ao seu coração, no seu espírito. Ele vai trazer clareza para você. Amém? Então o homem estava desse jeito. Deus continuou ainda guiando, através de sinais, através de anjo, através de profeta, seus amigos, mas não guiava pelo Espírito, porque não havia filhos. Amém? Mas existe uma promessa. O profeta Ezequiel, ele fez uma promessa, eu quero abrir com você. Em Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Deus é bom. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Glória a Deus. Deus é bom. Você achou? Olha só o que ele diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo.
tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém, dentre vós, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o que o profeta está dizendo aqui? Que o Senhor ia nos dar um novo espírito, e não seria mais um espírito pecaminoso, não seria um espírito caído. Ele ia tirar de nós esse espírito caído, esse coração de pedra, e ia nos dar um coração de carne. E depois deles nos criar de novo, fazer de nós uma nova criatura, nos dar um espírito novo, o que ele ia fazer? Ele ia derramar o espírito dele dentro do nosso espírito. Ou seja, a lâmpada estaria completa. Agora o espírito do homem estaria capaz de receber o Espírito de Deus, e o Espírito do homem seria a lâmpada do Senhor, porque o azeite estaria lá, o Espírito Santo estaria lá, para trazer a direção ao nosso espírito. Essa foi a promessa que o profeta Ezequiel fez, e ela se cumpre em Jesus Cristo. Em João, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, ele diz que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, mas todos os que receberam, deu o poder de se tornarem filho de Deus. Se é filho de Deus, pode ser guiado pelo Espírito. Se é filho de Deus, é a habitação de Deus no Espírito. E Efésios capítulo 2, versículo 22, diz que nós somos a habitação de Deus no Espírito. O azeite voltou a habitar dentro de nós, o Espírito voltou a habitar dentro de nós. Agora o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, porque o Espírito está habitando lá, e ele pode dar direção ao espírito do homem. Amém, queridos? A promessa se concretizou. Amém? Aleluia! Hoje nós temos um coração de carne, temos um espírito novo, e somos habitação de Deus no Espírito. Nós somos filhos de Deus, e podemos ser guiados pelo Espírito. Amém? O nosso espírito é a lâmpada do Senhor, é onde o Senhor vai trazer a direção, é onde o Senhor vai trazer clareza, é onde o Senhor vai direcionar. Amém, queridos? E a partir desse momento, surgiu 3 tipos de homens. Amém? 3 tipos de homens agora existem na terra, e nós vamos estudar esses 3 tipos de homem. Amém? Esses 3 tipos de homem tinha e tem uma natureza tríplice. Esses 3 tipos de homem são formados de espírito, alma e corpo. Nós vemos isso na criação no Éden, quando Deus formou o homem do pó da terra, um corpo, soprou em suas narinas um fôlego de vida, o espírito, e o homem passou a ser uma alma vivente. Quando o espírito entra dentro daquele corpo, o homem passa a ser uma alma vivente. Então o homem formado de espírito, alma e corpo. Amém, queridos? O apóstolo Paulo confirma isso para nós, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, onde ele diz para nós nos conservarmos íntegros, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus, o espírito, alma e o nosso corpo. Amém? Então o homem é formado de espírito, alma e corpo. Amém? A natureza tríplice do homem. Amém? Então nós vamos falar de 3 homens que têm essa natureza tríplice dentro deles. Amém? Que é uma natureza tríplice. Amém, queridos? Aleluia! E nós não somos, o homem, ele não é o corpo. Você não é esse corpo, eu não sou esse corpo. Amém? Esse corpo é a nossa casa. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 9,
no versículo 26, no versículo 27. Eu não corro sem meta, e não luto desferindo golpes ao ar. Eu esmurro o meu corpo, para que depois de pregado aos outros, eu não venha ser desqualificado. Eu esmurro o meu corpo, para que depois de pregado aos outros, não venha ser desqualificado. Ele diz que eu esmurro o meu corpo. Então, ele não era o corpo dele, ele era o Espírito. Ele é o Espírito, nós somos um Espírito, feito imagem e semelhança de Deus, amém? Temos uma alma e habitamos em um corpo, amém, queridos? Então, o nosso eu verdadeiro, o nosso eu verdadeiro não é o corpo, e sim o homem interior do coração, o Espírito, que é eterno, criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? E também não podemos confundir alma e espírito. Alma e espírito não é a mesma coisa. Amém? Aonde está o seu espírito, a sua alma também vai estar. Mas elas não é a mesma coisa, são coisas distintas. E o escritor de Hebreus deixa isso claro para nós. Ele diz que a palavra de Deus ela é mais afiada, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne a intenção do coração. Ou seja, alma e espírito são coisas diferentes. Mas aonde está o seu espírito, vai estar sua alma. Não existe alma penada por aí. Amém? Onde está o seu espírito, está a sua alma. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Onde isso fica claro? Em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, na passagem do rico e do Lázaro. Nós temos ali aquela passagem onde diz que o rico e o Lázaro foram sepultados, ou seja, eles foram sepultados e o seu espírito, o espírito deles foram ao Hades. Amém? O que foi sepultado ali? O que foi enterrado lá? Foi o corpo deles. Amém? Eles morreram fisicamente. Morte física é a separação do nosso corpo do nosso espírito. Então eles foram sepultados. O que ficou sepultado? O que ficou no sono? O que ficou dormindo? O seu corpo. Amém? E o seu espírito, o espírito deles foram para o Hades. Amém? Foram para o Hades. E chegando no Hades, havia 2 lugares ali, um lugar de consolo, onde era chamado Seio de Abraão, e um lugar de tormento. O rico foi para o lugar de tormento, e Lázaro, que era o mendigo, ele foi para o lugar de consolo. Só que chegando ali, aquele rico estava sofrendo naquela chama, grande tormento, e ele avista Lázaro, ele lembra de Lázaro, e pede para Lázaro molhar o seu dedo na água e botar na sua língua, porque ele estava sofrendo grande tormento. E aí também pediu a Abraão para que enviasse a Lázaro a seus irmãos, para que ele pregasse para ele e eles não fossem para aquele lugar de tormento. Então nós vemos que o espírito foi para o Hades, mas a sua alma estava junto, porque ele lembrava tanto de Lázaro quanto dos seus irmãos. Amém? Então nós somos um espírito que temos uma alma. Aonde está o nosso espírito, a nossa alma também vai estar. A sua emoção, o seu intelecto, essa é a sua alma. Amém? E o nosso corpo, nós habitamos nele. Então nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Mostra aí para mim, por favor, a imagem do círculo. Quero dar os créditos ao Bruno, que todas as imagens que eu vou estar utilizando, eu pedi emprestado ao Bruno. Amém? Esse homem de Deus, que prontamente me emprestou. Amém? Então essa é a natureza tríplice do homem. O corpo, amém? O corpo onde está o sentido, a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. A alma, que é a mente, a imaginação, o sentimento, a emoção, a memória, a justificação e a vontade. E o espírito do homem, amém? Quando o homem nasce de novo, ele aceita a Cristo como Senhor da sua vida, porque todos aqueles que o receberam a Jesus, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. O Espírito passa a habitar dentro do seu espírito.
o Espírito Santo passa a habitar dentro do seu espírito, nós nos tornamos morada de Deus no espírito. Então essa é a natureza tríplice do homem, amém? O homem, ele é um espírito, ele possui uma alma e ele habita em um corpo, amém, queridos? Glória a Deus, Deus é bom, aleluia, aleluia. Então, nós agora vamos ver 3 tipos de homens na Bíblia, que tem essa natureza tríplice. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 14, aleluia, Deus é bom. Primeira Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, aleluia, você achou? Olha o que ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Nós vemos aqui o primeiro homem, a Bíblia falando do homem natural, amém? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, então nós vemos outro tipo de homem aqui na Bíblia, o homem espiritual, amém? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Outro homem, o homem carnal, amém? Como a criança em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e anda segundo o homem? Então nós vemos aqui 3 tipos de homens que têm a sua natureza tríplice: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Amém? São esses 3 tipos de homens que nós temos na Bíblia e devemos nos localizar onde nós estamos. Amém? O primeiro homem que nós vamos falar é o homem natural. Esse homem não entende as coisas do Senhor. As coisas do Senhor para ele são loucura, porque as coisas do Senhor se discernem espiritualmente. E eu quero que você coloque primeiro, por favor, a figura do homem natural. Então, esse é o homem natural. Observa que o homem natural, ele ainda não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. Não foi tirado dele um coração de pedra e posto um coração de carne. O Senhor ainda não havia dado um espírito novo a ele, não deu a ele um espírito novo, porque ele não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. O espírito novo nós recebemos quando aceitamos a Jesus, porque nós recebemos o poder de ser filhos de Deus. Então o homem natural, ele ainda tem um coração de pedra, ele ainda tem a sua natureza pecaminosa, ele ainda é separado de Deus, amém? E ele anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios capítulo 2, versículo 2, eu quero ler com você. Efésios capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, olha só o que ele diz. Pode deixar aí a figura, por favor. Ele diz assim, você achou? Efésios 2, versículo 2 e 3, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da mente, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então ele diz que nós andávamos segundo a vontade da carne, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Assim anda o homem natural, segundo as inclinações da carne. Eu gosto do que Rick Renner ele diz, ele traduz essa palavra segundo como kata, que quer dizer dominado, manipulado, controlado. Amém? Então ele diz que o homem ele andava dominado, controlado, manipulado pela inclinação da sua carne, do seu corpo. Ele andava fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então assim é o homem natural. Ele anda fazendo a vontade da carne e do pensamento. Amém? Ele anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Esse é o homem natural. Amém? O que sobressai, o que domina ele é o seu corpo e os seus sentidos. Ele não consegue entender as coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor se discernem espiritualmente, mas ele ainda está no campo físico. Amém? Nós temos um exemplo de Tomé, quando Jesus aparece para os discípulos, mostra as suas mãos furadas pelo prego, mostra o seu lado, e dá paz para eles. E aí depois esses discípulos, eles falam com Tomé que haviam visto Jesus, que Jesus havia ressuscitado. E aí Tomé diz: eu não acredito se eu não ver e se eu não tocar. E depois de 8 dias, estavam todos reunidos novamente, e Jesus aparece para os discípulos, e já dirige logo a palavra a Tomé. Diz: Tomé, se aproxima, coloca o seu dedo na minha mão, se aproxima um pouco mais, põe a sua mão do meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. E ele diz: porque você viste e creste, bem-aventurados são os que não veem e creem. Então nós vemos aqui Tomé andando segundo o seu corpo, segundo os seus sentidos. Ele queria ver, ele queria tocar, e o Senhor diz que isso é incredulidade, porque nós não devemos andar como homem natural. Amém? Nós que já aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Amém? Nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pelo que cremos. O justo, ele anda pela fé, e fé é a certeza daquilo que eu espero, e convicção de fatos que eu não vejo. Então não ando pelo sentido, a fé não anda pelo sentido, a fé anda pelo que você crê, pelas promessas de Deus. Mas assim anda um homem natural. Amém? Inclinado ao seu corpo, à sua carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Esse é o homem natural, é o homem não regenerado, é o homem que ainda não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida e não recebeu o poder para se tornar um filho de Deus e ser tirado dele um coração de pedra e dado um coração de carne, um espírito novo, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, venha habitar dentro dele e ele venha a ser morada de Deus no Espírito. Amém? Esse é o homem natural. Amém, queridos? E agora nós vamos falar do outro homem, do homem carnal. Coloca aí para mim, por favor. Então esse é o homem carnal. Amém? O homem carnal, você observa, ele já aceitou a Jesus como Senhor da sua vida. Então o Senhor deu poder para que ele se torne filho de Deus. Foi tirado dele um coração de pedra e dado um coração de carne, um espírito novo passou a habitar dentro dele, e agora ele passa a ser morada de Deus no espírito. Amém? Só que não é o espírito quem controla, quem continua controlando dele, ele ainda é o corpo e a sua alma. Amém? Então esse é o homem carnal. Eu quero que você abra comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3, pode deixar por favor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, você está aqui? Amém?
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Você achou? Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar como espirituais, assim como a carnais, como a criança em Cristo. E ele diz: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e anda segundo o homem? Então ele diz aqui que o homem carnal, ele anda segundo o homem. Não é assim, olha a parte B do versículo. Não é assim que sois carnais e anda segundo o homem? Anda segundo que homem? O homem natural. São os carnais, porque vocês já nasceram de novo, já se tornaram uma nova criatura, mas ainda andam como os homens, como homens naturais. Então eles já haviam aceitado o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, já tinha tirado dele, o Senhor, um coração de pedra, posto um coração de carne, tinha dado um espírito novo a eles. E o Espírito Santo já passou a habitar dentro dele, porque agora o espírito dele é a lâmpada do Senhor. Mas ele continua andando como homem natural. E como andava o homem natural? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o homem já nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, mas ele é dominado pelo seu corpo e pela sua alma não regenerada. Amém, queridos? E não é carnal aquele que acabou de nascer. Não é carnal aquele que acabou de nascer de novo. Aquele que acabou de nascer de novo é um bebê espiritual. Quem é carnal? Versículo 2 nos fala, quem é o carnal? Ele diz: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Então, ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, Então, observa que Paulo tentou uma vez dar um alimento sólido, só que ainda eles não podiam suportar. E depois, outra vez, tentar um alimento sólido, e eles ainda não podiam suportar. Ou seja, já havia passado um tempo, já deveriam sair da fase da primeira infância, já eram para ter crescido, mas ainda eram crianças, ainda eram bebês. Então quem é o carnal? É aquele, como Hebreus capítulo 5 diz, que devido ao tempo já eram para ser mestre, mas se tornaram tardios em ouvir e são necessitados de leites, e não de alimento sólido, porque o leite é dado às crianças, ao bebê, mas o alimento sólido é para os adultos, que têm as suas faculdades exercitadas e discernem tanto o bem quanto o mal. Então quem é o carnal? Devido ao tempo decorrido, já eram para ser mestre, mas ainda estão na primeira infância, porque têm se tornado tardio e lentos para ouvir. Não é carnal aquele que acabou de nascer. Existe um tempo de tolerância que o homem se alimenta do leite espiritual para crescimento da salvação. Então, enquanto ele está nesse tempo de tolerância, ele não é chamado de carnal. Chamado de carnal é aquele que passou o tempo de tolerância e ainda continua como bebê. E já era para ser um adulto. Já era para estar maduro, já era para ter saído do berçário e para o outro lugar, mas ainda continua no berçário, mesmo fisicamente grande, mesmo um tempão que já passou, não era mais para estar lá, mas ainda está. Amém? Esse é o carnal. Amém, queridos? Não é o que acabou de nascer, mas é o que tem se tornado lento. Amém, queridos? Aleluia. Então, tempo de igreja não faz de você espiritual. O que faz de você espiritual? A sua intensidade em se alimentar com o leite, com o alimento espiritual. Tem o período do leite, mas tem o período de outro alimento. Amém? Então eu não posso ficar somente no leite, eu preciso ter intenso. Por isso que Pedro, ele diz no capítulo 1, no versículo 2,
1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desejai ardentemente, como criança recém-nascido, o genuíno leite espiritual para crescimento da salvação. Então, quando é criança, se alimenta de leite, mas o meu desejo não é mais pelo leite, porque eu já comecei a amadurecer, então eu preciso desejar o alimento para a minha idade, para a minha maturidade, mas o desejo é como de uma criança que acabou de nascer. O desejo pelo alimento espiritual não é único, mas ele deve ser contínuo. Quando eu me torno lento nesse desejo, em me alimentar com a palavra, eu continuo na primeira infância, e não amadureço, mesmo tendo 10, 20, 30, 40 anos de igreja. Aí eu vejo pessoas com um ano de igreja, mas é intensa com a palavra, ela amadurece primeiro. Amém, queridos? Glória a Deus, palavra da salvação. Amém, queridos? Esse é o homem carnal. Amém, queridos? E o homem carnal, ele anda influenciado pela carne e pelos pensamentos. Ele anda fazendo a vontade da carne, ciúme, discussão, ira, porfia, relações sexuais ilícitas, fazendo vontade da carne, adultério, isso é vontade da carne, é o homem carnal. Amém, queridos? Aleluia. Mas Deus não nos chamou para ser homens carnais, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor nos chamou para a salvação, mas não ficar na primeira infância, mas para amadurecermos. Amém? Chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor nos chamou para sermos homens espirituais. O apóstolo Paulo, aqui ele compara ao homem carnal a uma criança. Essa palavra criança é népios. Não sei se é assim que traduz no grego, mas ele diz que é tão pequena que não tem o poder da fala. Amém, queridos? Então, eu tenho um bebê em casa, e ele não tem o poder da fala, então tudo ele chora. Quando ele está com fome, ele chora. Quando ele está com calor, ele chora. Amém? Quando ele quer fazer cocô, ele se caga mesmo, se mija, ele chora. Amém? Esse é o meu filho de 1 ano. Mas agora eu tenho outro de 5 anos, ele já tem o poder da fala. Se ele está com fome, ele chora, já não é bonito, já não é legal, porque ele tem o poder da fala, ele pode falar. Amém, queridos? Quando ele está com calor, ele, mãe, vou tirar minha blusa, desocupa o banheiro para eu tomar um banho. Eu quero ir no banheiro, eu preciso fazer minha necessidade. Ele tem o poder da fala. Mãe, eu estou com fome. Ai, não chora, ele pede. Então tem um tempo da infância que tudo você vai chorar, tudo você vai reclamar. Tem um tempo de tolerância. Mas tem um momento que você precisa crescer, que agora você não vai ficar reclamando porque as aflições do mundo estão chegando. Agora tem o poder da fala. Quando a aflição do mundo chega, ele diz, ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu tenho o poder da fala. Quando chega a aflição desse mundo com a falta, eu digo, o Senhor se fez pobre para que eu fosse rico. Amém? Porque eu tenho o poder da fala. Amém? Então o carnal é esse, que é tão pequeno que não tem o poder da fala. Mas o adulto espiritual, ele tem as suas faculdades exercitadas, e pela prática, ele discerne tanto o bem quanto o mal. Ou seja, o adulto, ele pratica a palavra. E como é que eu pratico a palavra? Primeira maneira, falando. Palavra se fala. Então o que você tem aprendido, fala, não murmure. Não chore, não questione, mas fale a palavra, porque o Senhor não nos chamou para ser carnais, mas sim espirituais. Amém, queridos? Deus é bom. Oh, glória. Abra comigo agora em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 7. Jeová, a hora passa rápido. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Nós vemos aqui, você achou? Ele diz, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele está falando com a igreja de Corinto, que ele chamou de carnal. Ele falou que na igreja de Corinto não faltava o quê? Nenhum dom. Não faltava nenhum dom. E Paulo chamam de carnais.
Então, as manifestações do Espírito ou o dom não significa a minha maturidade espiritual. Se eu falo em línguas, se eu profetizo, ou se o Senhor operou através de mim para uma cura, isso não simboliza que eu sou um homem espiritual, não traz maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela é demonstrada pelo fruto do Espírito, quando você anda em amor, quando você anda em paz, em alegria, em domínio próprio, em longanimidade, aí você vê que você é espiritual, não os dons. Amém, queridos? Aleluia! Então a sua maturidade é medida pelo fruto do Espírito, e não pelas manifestações do Espírito. Amém? Eu posso orar em línguas, eu posso profetizar, mas eu sou um carnal. Quando o meu irmão me ofende, eu deixo a carne fluir, porque o homem carnal ele anda como homem natural, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e quando o meu irmão me ofende, a minha vontade que a carne dá é de ofendê-lo. E aí o que eu faço? Ando segundo a carne e ofendo, carnal. Porque o homem espiritual anda em amor, dá um presente para o irmão quando ele te ofende, o que Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós, nos presenteou o seu Filho quando nós o ofendemos, quando escolhemos não amá-lo e desobedecemos ele no Éden. Amém? Ele estava ofendido com o homem, mas ele escolheu amar o homem que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nos deu um presente quando nós o ofendemos. Então o homem espiritual, quando é ofendido, ele presenteia, ele anda em amor. Amém, queridos? Oh, glória a Deus! Aleluia! Esse é o homem espiritual. Amém, queridos? E nós vamos falar sobre ele agora, o homem espiritual. O homem espiritual, coloca aí para mim, fazendo um favor, obrigado. Então, o homem espiritual, observa que ele nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, ele recebeu, foi tirado dele um coração de pedra, foi posto um coração de carne, recebeu um espírito novo, o Espírito Santo passou a habitar dentro dele, e quem manda agora não é o corpo, quem manda agora é o Espírito. O homem espiritual, quem manda, quem dita as regras é o Espírito. Obrigado, Bruno, você é uma benção, viu como é que ficou fácil? Uma salva de palmas para o Bruno, ele merece. O homem espiritual, quem domina é o Espírito, não a carne, amém? Mas para que o Espírito dominasse, ele precisou fazer algo com a alma e com a carne, porque o que nasce de novo é o nosso Espírito, a nossa alma e o nosso corpo continua a mesma coisa, não mudou em nada, então a gente precisa fazer algo, amém? Porque a alma, Romanos capítulo 7 e capítulo 8, ele fala que a alma, ela é um pêndulo, amém? O nosso espírito e o nosso corpo, eles são opostos entre si, eles são inimigos, eles militam entre si, e a alma é o pêndulo, para onde a alma tende, aí está o vencedor. Se tua alma tender ao espírito, o seu espírito vai vencer, mas se tua alma tender ao corpo, quem vai vencer vai ser o seu corpo. Então a alma é um pêndulo, para onde ela tende, aí vai estar o vencedor. E o homem espiritual, ele precisou fazer algo com a sua alma. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: para não nos conformarmos com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa alma, do vosso entendimento, para experimentar a boa e perfeita e agradável de Deus, vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo diz para não nos conformarmos com esse século, mas transformarmos, renovarmos a nossa alma. E Tiago capítulo 1, versículo 21 diz que acolhei com mansidão a palavra de Deus em voz implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Então quando o apóstolo diz para renovarmos a nossa alma, nós precisamos renová-la com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que salva a nossa alma, que renova a nossa alma. Por isso, quando nós somos intensos com a palavra, nós amadurecemos mais rápido, nós renovamos a nossa alma e conseguimos controlar o nosso corpo. Então o apóstolo, o homem espiritual, ele nasceu de novo, quem comanda é o Espírito, porque ele fez algo com a sua alma, ele a renovou com a palavra do Senhor.
Amém? E aí o que ele faz agora com o corpo? O corpo não vai ser salvo. Só quando Cristo voltar ele vai ser salvo. Não tem como a gente fazer nada com o nosso corpo. O que nós devemos fazer com o nosso corpo é o que o apóstolo Paulo nos roga. Rogo-vos, pois, irmãos, por favor, estou rogando a vocês, levem o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual. Então, o que eu devo fazer com o meu corpo? Eu devo levá-lo em sujeição ao meu espírito, eu devo levá-lo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso só é possível quando eu renovo a minha alma com a palavra de Deus. Eu não me conformo com esse mundo, mas eu transformo pela renovação do meu entendimento. Quando a minha alma é renovada, junto com o meu espírito, eu consigo dominar o meu corpo e levá-lo em sujeição. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu não corro sem meta, eu não luto desferindo golpes ao ar, eu esmurro o meu corpo para que depois de pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, como ele conseguia esmurrar o corpo dele, levar o corpo dele em sujeição? Ele conseguia porque ele renovou a sua mente com a palavra, e o seu espírito, junto com a sua alma renovada, levou o seu corpo em sujeição ao seu espírito. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Vá comigo rapidamente em Romanos, no capítulo 7, que eu vou te mostrar isso. Aleluia, Deus é bom. Romanos capítulo 7. Olha o que ele diz. Vou ler com você a partir do versículo 14, vou ler um pouco rápido, para a gente remir o tempo. Amém? Olha só o que ele diz, Romanos capítulo 7, versículo 14, eu falei a referência? Então Romanos capítulo 7, versículo 14, olha só o que ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, porque no tocante ao espírito, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros, no meu corpo, outra lei, que guerreando com a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Então nós vemos aqui o homem em três dimensões, o espírito, a alma e o corpo. E aí no versículo 24 ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não consigo, já era. Eu quero fazer o bem e não consigo por causa do corpo. O que eu vou fazer? O meu corpo gritando contra o meu espírito, guerreando contra a minha alma. O que eu faço? Eu não vou conseguir vencer o pecado. E aí no versículo 25 ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, espírito, de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então ele está dizendo: graças a Deus, porque eu com a minha alma eu consigo vencer. E aí no versículo 5 do capítulo 8 ele diz: porque os que se inclinam, ou a NVI diz que a mente, ou quem tem a mentalidade, porque os que se inclinam para a carne, ou que tem a mente para a carne,
cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam ou que têm a mente para do Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor ou a mentalidade da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Então onde está o segredo para vencer o desejo da carne? A alma renovada. Eu preciso renovar a minha alma, aí sim eu consigo levar o corpo sujeito ao meu espírito, amém? Então, para sermos homens espirituais, nós precisamos salvar a nossa alma com a palavra do Senhor, amém, queridos? Então nós vemos aqui que o homem espiritual, ele tem comunhão com a palavra, porque ele renovou a sua mente com a palavra, mas ele também tem comunhão com o Espírito, amém, queridos? E ele está apto a ser guiado pelo Espírito, porque o sentido dele que domina é o Espírito e não o seu corpo. Então o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele está apto a ser guiado pelo Espírito, amém? E ele é amigo de Deus. Por que ele é amigo de Deus? Porque ele tem comunhão com a palavra e com o Espírito. E aí ele diz em Romanos, no capítulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, onde nós lemos que o homem natural não entende das coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então o homem natural não consegue entender, o homem carnal não consegue entender, apesar de já ser uma nova criatura, mas ele anda como um homem natural. Mas o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito, ele entende as coisas do Espírito. E aí no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para o homem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Então você não vai conseguir discernir com os sentidos, nem com a sua mente, amém? Vai ser pelo Espírito, amém? Mas aí ele diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, ele prescruta as profundezas de Deus, ele sonda as profundezas de Deus. E aí ele diz, qual o homem que entende as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem? Assim também é o Espírito de Deus, ele conhece as coisas de Deus, amém? O nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. Por quê? Porque nele está o azeite, nele está o Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus, que entende as coisas de Deus e nos revela no Espírito. Então o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus, ele conhece o coração de Deus, e aonde ele vai revelar, e onde ele vai falar, e onde ele vai iluminar? No nosso espírito. O que está no coração de Deus ao seu respeito é isso. Faça isso, tenha essa decisão, haja dessa forma, porque o Espírito Santo que habita no nosso espírito, que é o azeite que traz luz e clareza no nosso espírito, está aqui, e ele está trazendo direção todos os tempos. Mas como eu sou amigo de Deus, porque eu tenho comunhão com a palavra, renovei a minha mente, e tenho comunhão com o Espírito, e não deixo as minhas vasilhas, as minhas lâmpadas se apagarem. O apóstolo Paulo diz, não apaguei o Espírito, eu não deixo o Espírito apagar, como as nécias, mas eu ando com a minha lâmpada cheia. Por quê? Iluminada, porque eu levo uma vasilha de azeite. E como que eu mantenho a minha vasilha sempre cheia? O apóstolo Paulo diz, não vos encheis do Espírito, no qual não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Eu ando com as minhas vasilhas cheias de azeite, quando eu falo em outras línguas. O que
que eu estou fazendo? Eu estou mantendo a minha lâmpada acesa e as minhas vasilhas cheias do azeite. Amém? Para receber as orientações do Senhor e não perder a visitação do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. E aí o Espírito Santo traz clareza, ilumina o meu espírito. E eu quero abrir com você mais 2 textos para a gente encerrar. Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, no versículo 26 e no versículo 27. Aleluia. Aleluia. Como eu tenho comunhão com o Pai, de ter amizade com Ele. A Bíblia diz que quando eu oro em línguas, eu não oro a homem, visto que nem ninguém entende. Eu oro a Deus, em mistério eu falo com Deus. Então, quando eu oro em outras línguas, eu não estou orando ao homem, eu estou orando a Deus, eu estou conversando com o papai, eu estou tendo comunhão com Ele, amém? E a Bíblia ainda diz, na versão amplificada, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, quando eu oro em outras línguas, o meu espírito, por meio do Espírito Santo, ora, amém? Quando eu oro em outras línguas, eu estou orando por meio do Espírito Santo. Eu estou orando ali por meio do azeite. O azeite está, o Espírito Santo ele está sondando as profundezas de Deus quando eu estou orando em outras línguas, sondando o coração do Senhor para trazer informação ao meu espírito, que é a lâmpada do Senhor. Amém? E aqui em Romanos no capítulo 8, no versículo 26, 27, ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ou seja, palavras não expressas. O que ele está falando? De oração em outras línguas. Você não está falando com Deus, você não está falando como, você está falando com Deus, em Espírito fala mistério com Deus, o homem não entende, amém? E aí no versículo 27 ele diz: e aquele quem sonda os corações, falando Deus, é aquele quem sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então ele fala que Deus é aquele que sonda os corações, e é segundo a sua vontade que o Espírito Santo intercede pelos santos. Vou ler novamente o versículo para você. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então ele fala que o Senhor que sonda os corações, Ele sabe qual é a mente, a mentalidade do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito Santo intercede pelos santos. Essa palavra interceder é iluminar. Então é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo ilumine os santos. Mas ela também quer dizer concordar, encontrar para conversar. Ir ao encontro de uma pessoa com um propósito de conversar ou consultar. Então é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo encontra para conversar a respeito dos santos. Encontra para conversar com quem? Encontra para conversar com Deus a respeito dos santos. Então, quando eu oro em outras línguas, eu coloco o Espírito Santo e Deus para conversar a meu respeito, e Ele sonda, Ele prescruta a profundeza de Deus e traz luz no meu espírito. Faça isso, haja assim, desse jeito, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Meu Deus do céu, vocês que não estão acreditando ainda, mais um, João, para a gente encerrar. Esse é um homem espiritual que é guiado pelo Espírito. João capítulo 16, agora você vai acreditar em mim. Brincadeira.
João, capítulo 16, versículo 13. Você achou? Olha só o que ele diz. Quando vier, porém, o Espírito Santo, ele já veio? Já. Aonde ele habita? Dentro do seu espírito. Por isso o seu espírito é lâmpada do Senhor, porque lá tem azeite, lá está a presença do Espírito Santo, e é lá que ele traz, ilumina e traz clareza e direção para você. E ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas o que? Mas dirá tudo que tiver ouvido. Vai dizer tudo que tem ouvido de quem? De Deus. Amém? Tudo que tiver ouvido de Deus. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Meu Deus, o Espírito Santo, ele conta para conversar com Deus e fala com você tudo que ainda vai acontecer. Não tem como tomarmos atitudes ou escolhas erradas, quebrarmos a cara, tomarmos decisões erradas, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele sonda as profundezas de Deus, ele ouve do Pai, ele encontra para conversar com Deus, ouve dele, e depois vem no seu espírito e ilumina, traz clareza. Esse é o homem espiritual, que tem comunhão com a palavra, tem comunhão com o Espírito, é um amigo de Deus, e ele sabe tudo que está no coração de Deus a seu respeito, porque o Senhor o revela através do Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Guiados pelo Espírito, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o Senhor revela lá a decisão que você deve tomar. Amém, querido? Estão vindo tempos de refrigério, de regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando, vamos dançar sobre a escassez, chegou a hora, é a nossa vez, vejo grandezas se aproximando, estão chegando.